Olá, amigo do CMTO News. Sou o professor César Augusto, professor de História. Estou aqui no Centro de Mídias para mais um podcast. O podcast do CMTO News, ele é publicado no História em Conexão no YouTube e alguns flashes no Instagram CMTO News. Enviamos esse podcast para a TV Assembleia para ampla divulgação. Para esse podcast eu convidei dois amigos, um aluno e um professor, Samara Quintela e Acácio Fernandes, para falar sobre reforma protestante. A reforma protestante quebrou o monopólio religioso da Igreja Católica e abriu caminho para diversas vertentes do cristianismo. Esteja conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Bacana ver vocês aqui de novo. CMTO News é a casa de vocês, viu? Acácio Fernandes, meu filho. Bom, Acácio Fernandes, tudo bem? Ótimo. Tudo, é uma maravilha. Semana passada, né, 2 semanas atrás, a gente tinha um projeto para ser realizado, não tivemos esse prazer, mas finalmente estamos juntos novamente para um tema muito, ao meu ver, né, um dos mais interessantes, porque ele tem uma complexidade muito grande e é um tema que, quanto mais você se aprofunda, mais você aprende e mais você pensa sobre. É o tipo de assunto que ele não para. E é um prazer estar aqui. Bacana, seja mais uma vez bem-vindo já de casa, né? Beleza, e Samara também. Samara acreditou nesse trabalho há uns 3 anos atrás, né? Já tinha 1 ano de existência, você chegou em 2021, é isso, né? Tá certo? Sim. E, na verdade, muitos alunos se interessaram pelo projeto. Esse tema foi escolha de uma colega sua, Sim. mas por razões exteriores, né? Razões pessoais, ela não pôde estar presente. E você encarou a parada, né, Samara? Assumi a resposta. Mesmo você não tendo escolhido esse tema, mas eu acredito que ele é precioso para você. Muito. Antes de nós começarmos nossa conversa legal aqui, fale porque esse tema... primeiro você poderia falar, não, eu não quero comentar esse tema. Mas eu acredito que você quis comentar porque ele também, você se identifica de certa forma. Sim. Por quê? Sim, como o professor Acácio falou, né, eu gosto muito desse tema porque ele gera discussões intermináveis, né? Você vai falando e vem opiniões diferentes, e vem fatos que às vezes são escondidos. E eu, pessoalmente, gostei muito do tema e aceitei o desafio justamente porque diz respeito à minha pessoa, né? Eu sou cristã, evangélica, né? E presbiteriana, que é muito importante para mim, porque Sim. nós temos uma relação totalmente direta com a igreja luterana, né? Que é de Lutero, que é o revolucionador aí da reforma, né? Tá certo. Então, para mim, é muito, muito importante isso. A igreja presbiteriana, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, mas eu vou falar se eu não me engano que eu não tenho, né? Mas assim, ela segue uma teologia calvinista. Sim. Né? Não é isso. Então, Predestinação. a gente com muita modéstia, né? Se não me engano, é fato, né? Não é de assim, é do contexto de Lutero, mas é de João Calvino. Sim. Mas aqui a gente já pode começar com a grande polêmica. Não houve uma só reforma. Não é? Então aí, ó, já começamos. Já entrou. Nós vamos falar da reforma protestante ou de qual reforma protestante nós vamos falar? Quer falar, Cássio? Justamente, se é de um movimento... Já começou a polêmica. De um movimento amplo ou de um movimento específico. Inclusive, esses dois reformadores, eles divergiam justamente nessa ideia principal sobre a predestinação. Se o que salva é a fé, ou, de acordo com João Calvino, né, algumas pessoas já nasciam salvas e outras já condenadas. Então, deu uma visão diferente, não convergiram nessa situação e permanece até hoje com esse pensamento. Tem um historiador chamado Carter, eu portuguesar, Lindeberg, autor do livro A Reforma Protestante. Não sei se você... Ele é vermelhado, assim, ele é a parte vermelha e a parte bege em cima. Sei qual é. Ele é um livro bem divulgado. E ele fala que a Reforma Protestante é uma montanha no qual sobre ela, você consegue olhar tanto o passado quanto a contemporaneidade. Isso. É verdade. É um fato que explica muito o medievo um pouquinho e explica muito hoje. É presente até hoje. Sim. Então, eu acho que assim,
é um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Ainda mais do cristianismo é o principal, né? Sim. Provavelmente. Eu gosto desse tema porque o que ele fez expandir a minha visão de mundo é justamente ao compreender esse período histórico, você compreende não só a religião, mas você também compreende a natureza dos homens. Lá os pais da igreja, né, os primeiros, como Irineu, São Paulo, eles tinham essa preocupação da leitura, por exemplo, da Bíblia por pessoas comuns, que era bem comum no cristianismo ali mais para a Ásia, né, no que era escrito em grega, justamente porque havia essa disseminação de interpretações, que é justamente o que vai acontecer, né, essa diversão. Por isso que a gente começou o podcast falando que não foi uma reforma, mas são várias reformas, e a partir daí vai surgir diversas igrejas, né, como a de Henrique VIII, justamente porque há interpretações diferentes. O próprio Martim Lutero ele vai trazer a ideia de que a salvação vem pela fé e pela graça, e não pelas obras. As obras é importante, mas não é o principal. Paulo Lutero. E aí você vai ver os três, quando você vai estudar os primeiros, né? Os primeiros o bicho vai pegar, formadores da igreja, eles tinham essa percepção que se houvesse uma liberdade de interpretação, você haveria uma fragmentação e não uma união. Por isso que por muito tempo a igreja permaneceu no latim, dentro da liturgia e etc. Por isso que ele é um tema incrível, que você não entende só a questão da religião, não só do cristianismo, mas das relações humanas, né? E governos, né? Não sei se você vai lembrar, quando você estava na segunda série, que eu era teu professor de história, não sei se você lembra, são muitas coisas, mas talvez você lembre. Eu trouxe um texto de um artigo de um historiador que vai falar da reforma permanente, que eu até brinquei, é reforma protestante ou cisma permanente? Sim. Lembra? Lembro desse termo específico. Exatamente. Principalmente. E esse historiador, ele vai defender a tese que a palavra reforma ela não está bem aplicada. O correto é cisma permanente. Por que cisma? Porque teve uma cisão e é permanente porque até hoje estão se dividindo. Sim, cada vez mais. Aos olhos da ortodoxia, a igreja vai jogar uma crítica aos protestantes por isso. Né? Mas aí é um tema polêmico, porque o Alistair McGrath, autor do livro O Pensamento da Reforma, eu li até metade desse livro, ele vai dizer que o grande problema dos historiadores ao tratar o assunto é o desconhecimento do que é teologia. Isso. Eles jogam assim, a igreja fez isso, a igreja católica fez isso, o protestante fez isso, de uma forma muito política. E ele fala, o verdadeiro entendimento é você entender um pouco do que é teologia. Por exemplo, por que a teologia protestante vai falar que só a fé e a fé somente, só as escrituras? Existe uma raiz filosófica, existe uma raiz do humanismo, que nós estávamos falando em off, né? Sim. Sobre isso. E muitos dos historiadores não têm esse conhecimento, historiadores acadêmicos que eu falo, não têm esse conhecimento muito de teologia. Agora, os historiadores da religião, eles abordam com uma complexidade maior. Beleza. Então, vamos aqui. Falando de reforma ou das reformas, vamos falar das causas delas. Da causa, o que levou os acontecimentos ali do momento, o que culminou na reforma ou nas reformas. Ou nas reformas. Passar um podcast assim, a reforma ou nas reformas. História não é... História é pra gente grande. Vai lá, Samara. Então, né, tem diversas causas que levaram a isso, né? A principal é o contexto da época, né? Como principalmente o renascentismo, que veio trazendo todo um novo olhar, né? Mudanças na sociedade e na forma de pensar. E nisso veio o humanismo, né? E uma das principais características do humanismo é o antropocentrismo. O antropocentrismo que diz o homem no centro, homem né? No centro. Exatamente. Então, a igreja busca o teocentrismo, Deus no centro. Então, quando bate de frente essas duas vertentes naquela época, surge as novas ideias, né? Será que isso está certo realmente? Será que a igreja está acompanhando as mudanças sociais? Então, é nesse contexto que surge os novos pensamentos, né? Sim. E é importante falar as reformas justamente porque tem pessoas que lutaram por essa causa antes mesmo de Lutero, né? E muitas pessoas, Sim. inclusive, que são os pré-reformistas, né? Então, no contexto de Lutero, o que levou realmente a toda essa indignação da Igreja Católica são algumas
hipocrisias que algumas pessoas viam na igreja, né? Como, por exemplo, as indulgências, que a gente vai falar mais depois, Sim. né? Que é um tema, assim, muito amplo, que era como se, para Lutero e para os reformistas, a igreja tentava vender o perdão dos pecados. A gente pode depois apresentar Sim. assim, vamos julgar, né? A defesa da igreja e a acusação. Sim, né? Aí o exatamente. leitor vai ver que, do ponto de vista da igreja católica, não foi uma Não venda. foi bem assim. Mas do ponto de vista dos protestantes, foi uma venda, né? Exatamente. E é esse ponto de vista deles que fazem que traz o anseio por uma reforma, né? Sim. Muda isso agora porque assim não pode ficar. Mas, na verdade, por um outro lado, né, não era assim. Além disso, tinha outras hipocrisias que eles consideravam que deviam ser reformadas, como a simonia, né, que era a venda de cargos, né, as pessoas do clero, às vezes relíquias também, né? Isso, eram pessoas da nobreza. E as relíquias, por exemplo, vender objetos que a igreja considerava sagrado, né? E aí havia essa venda. E o nicolaísmo também, que era os padres se afastavam, né, dos seus cargos e deixavam a igreja como se avulsa. E nisso padres se casavam e tudo mais. E aí Lutero vê isso como um absurdo muito grande. E aquilo não pode acontecer. Então, foi gerando umas revoltas, principalmente no centro acadêmico da época, né? Sim, falou bem. Lutero, ele era professor, então vários debates aconteciam dentro da própria universidade sobre essas questões da igreja, certo? E então é isso. E o interessante é que a Alistair McGrath vai falar no pensamento que a igreja permitia esses debates. Eles ficavam, tinha muito tempo ocioso, a igreja permitia, não fala mesmo lá, que eles passavam os dias nos mosteiros. E a igreja permitia. Isso é bom falar porque existe também uma narrativa que a igreja era altamente autoritária. E ele vai falar que é o contrário. Foi justamente assim, o clero estava passando por uma apostasia. Sim. E o humanismo, muitos professores que vinham de Constantinopla, que migraram para a região de mercado ali da Veneza, Florença, região do Império Sacro Germânico, e começaram a promover dentro das escolas católicas uma linha teológica mais humanista, influenciada por filosofias gregas. O Renascimento é o resgate do mundo clássico. Exatamente. A Reforma Protestante também termina sendo um resgate também. Fala. Só para Para não me complementar. estender muito aqui, a gente vai... Só para complementar o que Eu ela acho que a gente vai disse. ficar só no primeiro... Mas é justamente isso que é interessante. Vai lá, Tem Cássio. um ditado popular que ele... Ditado não, na verdade, isso é até estudado na psicologia, né? Eu acompanho um psicólogo muito bom no YouTube e eu lembro dessa frase dele que ele diz que nenhuma mente resiste à não influência do ambiente e das amizades. Então, você pode não mudar drasticamente, mas você vai ser influenciado pelo ambiente que você vive e pelas pessoas que você convive. E aí você tem duas mudanças drásticas na vida do Lutero. Após 1505, né, quando ele passa pela tempestade, e ele, por medo, que era um medo constante do homem medieval, que via essa vida nessa... agora dizer que você não vai deixar. Dicotomia. Isso. De vida humana e pós-vida. Então, havia essa certeza de uma vida após a morte, né? E esse pensamento de que eu deveria fazer para me salvar. E muitas vezes esse choque de realidade, ver ali a possibilidade da morte com os raios caindo, fez com que ele fizesse o voto, né? E entrasse dentro de uma... do mosteiro dos agostinianos, que é um mosteiro, que é uma linha, né, de pensamento muito mais próximo ali do que foi João Batista, que vivia de forma simples, comendo gafanhoto, mel, se vestia de forma rústica, ou seja, é uma total dedicação à fé e não aos bens materiais. Então, por isso que João é tão importante para o Velho Testamento e para o batismo do próprio Cristo, né? Então, ao meu ver, essa mudança de pensamento, de ambiente, ele é advogado, legalista, né, na questão do direito, muda para a teologia, vai se formar vai ser doutorado, né, doutor em teologia, e você está dentro de um ambiente em que priva o pensamento, traz para o homem a ideia de que as obras, o abandono à riqueza, a vida no coletivo, o amor ao próximo é o que nos faz humano. Então, quando ele se depara com a igreja muito mais envolvida com questões humanas, com política, com a apropriação de riqueza, a busca por riqueza, aí entra a simonia, entra as próprias indulgências, que é uma desvirtuação do sentido original dela, Sim. talvez crie esse choque. Que talvez se ele não tivesse passado pelo monastério, né, não tivesse entrado na ordem dos
Agostiniano, talvez a visão de mundo dele não tivesse mudado. Pois é. Então, será Incrível, né? quanto de influência tem nessa visão de mundo dos seus próprios colegas, dessa interpretação do cristianismo? Então, foi um choque de realidade para ele. Você estar dentro do templo, viver dessa maneira e depois ir, por exemplo, observar o que Roma fazia, né? O que a Igreja Católica tinha se tornado. O Pensamento da Reforma, o livro, muito bom esse livro. É um livro assim, não é um livro historiográfico, mas o cara ele já fala assim, ele estudou vários historiadores e faz um resumo É uma análise. para você ter uma ideia geral. E ele diz que no período do Lutero, a Igreja Católica, os papas do Renascimento foi um dos períodos mais cheios de apostasia do papado. Foi. Então havia papas muito mais preocupados com obra de arte do que com questões da doutrina. Sim. Ele vai dizer também como as regiões agrárias, não é a Europa de hoje, gente, assim, com trem-bala, avião, aeroporto, não. A comunicação era por cartas. Exatamente, por carta. O cara saía, demorava meses para chegar de uma região a outra. E na região de Lutero, assim, ele fala que nos grandes centros, assim, nas vilas, havia paróquias, a diocese, tal. Mas nas zonas rurais, havia muitas regiões que não tinha padres. Tinha paróquias fechadas. E ele vai dizer também que essa ausência da igreja permitiu também uma teologia popular. O que é teologia popular? O que o cara vai falar que quando uma moeda cai, ou seja, aquele conceito popular que não é um conceito totalmente da igreja. Até hoje, se você for observar bem a Igreja Católica, existe uma teologia popular. Por exemplo, a pessoa coloca assim, a Maria, fonte da salvação. É a teologia popular. Quando você vai estudar a teologia católica, ela nunca diz que a Maria é salvadora. Assim, quando você vai ver, você vê assim, o povo cria uma certa crendice, né? Ele fala mais ou menos isso. E o que mais ele fala? Que muitos compravam, havia assim, muitos homens, senhores feudais, compravam cargos da igreja para status, ser bispo da região tal, é status. E mais, grande parte dos padres de paróquias mais simples, como alguns compravam, que era um desleixo da igreja, e segundo, eram mal formados na doutrina, nem eles conheciam muito bem a doutrina. Essa fragilidade é uma das causas também do surgimento de um cara como Lutero, por exemplo. Sim. Quer falar mais? Só a questão da simplificação da linguagem. É a primeira pergunta mesmo. Como é extremamente complexo, e teologia é extremamente complexo, o contexto, a própria interpretação do que Jesus fala. E eu e o Pai somos um aí. Quando você vai interpretar uma frase dela, teologicamente, você precisa entender todo o contexto, o que Cristo representava, o que ele queria dizer. E muitas vezes, na ignorância, muitas vezes desses cargos comprados, para tentar responder questões mais complexas, tenta-se usar uma comunicação mais simples. Como a questão das indulgências, por exemplo. Ela tem um princípio mais religioso de o pagamento por uma consequência futura. Mas quando você vai resumindo, aí vira a palavra pagamento, aí pagar dinheiro, e aí acaba se desvirtuando. Então a Igreja Católica entra muito nesse conceito aí também. A gente tem essa ideia de hoje, desse controle que o Estado tem, de saber o que cada um está fazendo, ter acesso à sua conta, redes sociais, empresas, dinheiro, etc. Na Idade Média não era assim. Então muitas vezes um padre, quando ele começava a disseminar uma ideia ou dentro de uma região, até essa informação chegar na Igreja Católica, e sem falar na pluralidade de problemas que a Igreja Central Católica tinha, né, em Roma, para resolver. Então muitas vezes dá prioridade a um problema mais sério, e esses pequenos problemas ou pequenas divergências, pequenas mal interpretações vão proliferando dentro do Império, né, Sacro Império Romano Germânico. Então a gente tem uma má ideia de uma administração robusta da Igreja Católica, ela não tinha, essa comunicação era lenta, e também a gente, depois que a gente cresce, que a gente vira adulto, a gente sabe, né, dentro de uma vida adulta você tem diversos problemas e você tem que priorizar aqueles que você compreende como mais emergentes e mais perigosos por momento. Só que aí a reforma, a própria igreja foi deixando até chegar a um ponto que culminou. Como exemplo, a minha professora Araceli, ela sempre falava isso, que a reforma protestante é como uma bacia de água com uma torneira ligada. Vai ter antecedentes, como o Papa Pio II, entre outra tradução da Bíblia, a tentativa de reforma na Boêmia,
e ela vai enchendo essa bacia. O Martim Lutero é quando a bacia ela derrama água, que é o que chama a atenção, que aí transbordou. Mas ela já vinha sendo Aí, ó, preenchida bom há muito exemplo. tempo. Boa analogia. É. Então, no contexto da reforma, eles chegaram ao entendimento assim, é preciso, aí aquela filosofia do Renascimento, de resgatar a antiguidade clássica, é preciso resgatar a fé originária dos apóstolos, porque da fé dos apóstolos até o ano 1600, houve uma corrupção da igreja, a igreja corrompeu. Houve um desvio da fé. Cabia a eles resgatar a verdadeira fé. Aí é um debate polêmico. Aí né, vira um cara? perigo. Vai lá, O né? que é a verdadeira fé? A Igreja Católica vai afirmar que ela não perdeu a verdadeira fé, embora tenha havido corrupção. Outra coisa, corrupção assim, clero corrupto. Havia cleros que eram fiéis à igreja, havia parte do clero que eram muito mais interessados em cargos políticos que os reis nomeavam. Tinha reis que estavam em constante litígio com a igreja. Henrique IV, terceiro, sei lá, na época que teve os dois papas, aí tem um contexto, e o historiador vai falar o seguinte, que tinha reis que eram excomungados, aí anos depois eram readmitidos, depois excomungados de novo. Eles estavam muito mais interessados em firmar o seu poder temporal do que a sua ligação religiosa com a igreja. E nesses reis, eles prometiam cargos, terras, para os bispos, para a igreja apoiar eles ali dentro. Então, a igreja ali na Inglaterra, vamos colocar, muitos do clero estavam muito mais interessados no que o rei prometia para eles do que eles serem realmente o porta-voz da igreja. Sim. Aí, assim, John Wycliffe é considerado pré-reformador, Sim. do ponto de vista protestante. Do ponto de vista não protestante, é o que eu estou falando aqui. Ele se apegou muito mais às promessas políticas do que religiosas, né? Aí, sim, claro, né? Para o protestante, vai ter os argumentos, tal, que ele vai condenar a Eucaristia. A Eucaristia, para a Igreja Católica, é a transubstanciação. Sim, de Cristo. Tirando isso da igreja, acabou. Isso. Acabou. Aí o protestante Para a igreja já não. protestante, isso não tem nada a ver. Para a igreja protestante, a Santa Ceia é um símbolo do corpo de Cristo. Mas nem todos. Né? O Mas a Martin- maioria dos protocolos... O Martim Lutero, ele não se aprofundou nisso, né? Não, especificamente, ele não usou isso como um ponto importante. John Calvino é que vai trazer mais isso. O à Calvino, ele polêmica. é mais assim, incisivo do que o Lutero. Isso. Sim. Aí ele que trouxe o debate, porque na visão Não, o dele Lutero também é... era incisivo. É, Né? mas é que ele bateu mais nessa tecla, né? De que a Santa Ceia ela era simbólica. Assim, Não era, não era Cristo. no Calvino foi mais anticatólico do que Lutero, talvez. Isso, talvez é. seja, talvez seja. A cisma dele era... A intenção da cisma era maior nele. O que a gente sempre fala, né? Que a reforma ela é uma tentativa de... Eu considero que a Igreja Católica, o que ela faz, o que ela é verdadeiro, mas que ela está corrupta. Então eu preciso tirar a corrupção e reformar para que ela volte a ser a coisa boa que ela já foi. Já o Calvino, ele vê muito mais, aparentemente, pelo que a gente lê, né? E eu li alguns termos dele, que ele é mais a questão econômica, ele vê mais como uma cisma mesmo, uma separação. Esqueceu, deixar para trás a Igreja Católica e iniciar, de fato, uma nova visão do A cristianismo. questão dos mendigos para a Igreja Católica era assim, dentro da economia divina, havia os mendigos como uma forma de fazer com que o rico Expiação. expiasse seus pecados. Por exemplo, eu como rico, eu tenho que dar esmolas, porque é bíblico. Então, essa prática ela tem que ser promovida, a doação de esmolas. Por isso que o mendigo tem que existir. Ó, a coisa do cara. Legal. Já o John Calvino vai falar o contrário. Se você é pobre e mendigo, é porque você é amaldiçoado por Deus. Bênção é bênçãos também materiais. Então é interessante. Rapaz, essa é a primeira pergunta mesmo. Isso é um tema muito bom. E a Samara ficou estudando, né? Então, enfim, apesar de ter existido várias reformas, né, naquele texto que eu mandei para você ano passado, na região do Sacro Império, havia vários reformadores. Zwinglio, John Calvino, John Knox, Lutero, só para falar dos principais, mas houve outros que são menos falados. E houve mulheres também. Assim, então o tema é muito grande, muito
vasto. O livro aqui que eu li sobre reforma um pouquinho, fala que a linha tradicional da reforma protestante ignora que nos países escandinavos também houve movimentos reformadores. E a própria igreja, antes de Lutero, o próprio clero já estava debatendo internamente a necessidade da reforma, de uma reforma, porque dentro da própria igreja eles já estavam percebendo o excesso de mundanismo, né? Aí Lutero apareceu. Enfim, de várias reformas, né, nessa Mara. Vamos falar exclusivamente mais do Lutero, do Martinho Lutero. Fala um pouquinho da biografia dele, quem foi ele, do papel que ele exerceu dentro da reforma protestante. Então, aqui a gente já deu uma pincelada, né, sobre quem foi o Martinho Lutero. E é muito importante o que o professor falou sobre ele ser agostiniano, né? E ele era um monge, justamente eu acho muito engraçado essa história do trovão, para mim não tem como. Ele estava cavalgando com um amigo. Aí, de repente, ele viu a morte nos olhos, ele falou, eu vou ser monge, Deus não me mata, por favor. E nisso, realmente, ele se esforçou nos estudos, virou doutor em teologia, e ele focava muito em ser professor na universidade, né? Só que aí, nisso, como o senhor falou, em todos os contextos sociais, estavam tendo as assembleias, né? Os debates sobre a igreja e as suas corrupções, tanto no próprio clero, no entanto, inclusive depois eles vão ter o Convênio de Trento, né? Concílio de Trento. Que uma cidade italiana, Trento, aí foi o concílio. Eles vão fazer algumas mudanças, né? Tentar colocar as coisas nos trechos, só que o próprio Martinho, ele tinha muito isso de debater com seus alunos, né? Em sala de aula. E foi exatamente nisso que ele criou as 95 teses, né? Que é o estopim da reforma. O principal documento, né? Sim. E nesse documento ele faz críticas diretamente à Igreja Católica. Doutrina da Igreja, né? A doutrina. Na verdade, as corrupções que estavam tendo. Quando você pega para ler realmente as 95 teses, hoje em dia, né, as que nós temos da tradução, são situações muito diretas. Por exemplo, ele coloca sobre a indulgência em si. Tem umas 3 teses que falam só sobre a indulgência. Então, assim, não são críticas, vamos criar uma nova religião, tá aqui as 95 coisas que vai ter nessa religião. Não, são críticas ao que estava errado na visão dele na Igreja Católica. Então, essas 95 teses foram, né, tem até eu acho muito romantizar as 95 teses, porque aí diz que ele foi lá na porta da igreja, pregou. Uhum. É questionado também se foi ele, foi o... Sim, foram os alunos. Não, e tudo uma coisa. Só que acontece que esse documento foi enviado, né, para o Papa, e aí nisso o Martinho Lutero já foi excomungado também, expulso. Não há de reconhecer que ele era um cara corajoso. Sim, demais. E nisso, antes dele ser excomungado, veio um ofício pedindo para ele se retratar, né, com a igreja. E ele não fez nada mais, nada menos do que queimar isso aí, se você for imaginar, público, cara, foi uma afronta ato mesmo. Gigantesco. Quase suicídio. De um modo geral. Pegar o documento do Papa, olha aqui, ó. O que eu faço aqui, ó? Em público, né? Então, assim, realmente era um homem bem corajoso mesmo. Corajoso porque muitos... Como é um debate polêmico e muita gente não sabe separar a história da teologia, ambas têm a sua interpretação e tal, mas tem hora que tem que ver o lado histórico. Por exemplo, é fácil para ele, porque eu já vi muitos católicos, porque os príncipes da Saxônia, que já tinham interesse político, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, Sim. ele estava apoiado, ele estava muito bem apoiado, politicamente, protegido. Sim, mas ainda assim eu acho que foi um gesto de coragem. Foi. Exatamente. Não é para qualquer um, não. Fala, Samara, continua. Não, Cássio, pode falar. Eu passei de um princípio filosófico mesmo. Por isso que eu falo que é importante você entender a figura do personagem para você entender a luta dele. Quando a gente vai analisar de fato o perfil dele, a mudança de comportamento dele, o abandono da faculdade, da própria riqueza, do que seja, vem muito dessa ideia do sentido de vida dele, de que o sentido da vida dele é a salvação. Então, quando você, de fato, absolve isso, nada mais importa.
Então, entre negar as minhas teses, ou seja, o meu pensamento, uma delas, por exemplo, contra a indulgência, ele fala sobre o purgatório lá em alguma delas, que ele fala sobre se o Papa tem o poder de livrar a alma do purgatório através da indulgência, ele sendo um homem de Deus, representação do amor de Deus, por que ele não libera todo mundo? Então ele faz alguns questionamentos lógicos sobre essa ideia de poder e de influência da igreja sobre o mundo espiritual. Se a minha base da minha vida, o meu sentido de vida é a salvação, negar isso perante ao público, ou seja, revogar as minhas teses, o que eu penso, é teoricamente trair o meu propósito de vida. Então era a mesma coisa que condenar minha alma ao inferno. Entre condenar a minha alma ao inferno ou, por exemplo, cometer esse ato, vamos dizer aqui, de coragem, loucura, né, que poderia de fato colocar na vida dele em risco, e colocou, né, que ele foi condenado depois pelo rei, justamente é o famoso aquele ponto que você vai que não tem mais volta. Então ali eu acho que meu ver pelo lado psicológico e questão de crença mesmo, de fé, aí é uma demonstração de fé muito grande, né? Que não tinha mais volta ali para ele, a meu ver. Então ali ou queima... Ele é formado em Direito, diz que ele apoiou muito o pai dele. Ele tinha um pai muito autoritário. Ele tem umas frases assim um pouco polêmicas. Sim. De que devemos pecar com ousadia. Uma frase mais assim que eu não coloquei aqui, mas eu sei que ele tem umas frases polêmicas que eu acho que hoje, por mais que o mundo protestante reconhece o papel dele, mas eu acredito que já tem escolas dentro da teologia protestante que reconhece como um ato político, mas não concorda totalmente mais como era antes. Não sei se você já percebeu isso. Sim, com certeza. Já não é bem assim, tudo que ele falou era verdade. Porque é questionável a relação dele com a Eucaristia, a relação dele com a Virgem Maria. Sim. Há questões que ele não deixou de acreditar na Virgem Maria. Né? E assim, o lado político e social também temos que reconhecer. A alfabetização, a publicação da Bíblia na língua materna, a missa era em latim. Então, assim, a popularização da escrita, da leitura, da alfabetização, foi uma influência muito boa, muito positiva. Talvez a maior, né? E na verdade não só a tradução da Bíblia, mas a questão... Por isso que eu falo, tem que separar a religião da história, porque o cara muito defensor, ele só coloca ponto negativo, não é bem assim. Pois não, pode falar. Conforme o professor falou, eu acho muito interessante porque são visões que misturam todas as matérias que eu gosto. História, teologia, com certeza, fé, muita fé, mas também filosofia e sociologia. O contexto que estava envolvido lá, juntamente com a sociedade, era muito importante, né? Porque, como a gente vai falar da igreja... Ninguém faz podcast de matemática. Sim, só o IDEB que se preocupa com matemática. Como assim? O meu projeto é que é independente. Eu lembro que minha professora ela dava esse exemplo, né? Só o IDEB preocupa com matemática. E aqui o exemplo Não sei pra quê. Distante de ideologias, mas para exatamente sociologia, né? Compreender a que ponto o ser humano vai, né? O Sacha, irmão do Lenin, quando ele é preso na União Soviética, né? Antes da União Soviética, né? No Império Russo, ele tem a oportunidade de se redimir, ou seja, e ser salvo, e ele prefere morrer. Ou seja, ele prefere a execução do que abandonar suas ideias. Aí isso é um mérito ideológico, etc. Mas se a gente tem um exemplo hoje, mais bem documentado, né, de que isso acontece, então você consegue compreender melhor, talvez, essas motivações pelo lado da fé. Então, pelo lado da fé, abandonar ou se redimir ou negar a sua fé ou as suas mudanças perante a negativa da Igreja Católica seria abandonar o seu sentido de vida. E aí, por isso que eu gosto desse assunto, porque, igual ela falou, envolve tudo dentro das ciências humanas. Em geografia, por exemplo, o movimento nacionalista estava em todo vapor iniciando na Europa. Portugal, Espanha, os príncipes alemães com esse interesse, né, de unificação, de afirmação do seu poder, e o domínio e essa separação da Igreja Católica era interessante para os príncipes alemães, principalmente. A Revolução Francesa, ela vem com a questão política, né? Sim. Mas a política é uma camada muito superficial em relação à camada religiosa. Sim. O que fundamenta, eu até discuto com os colegas lá de humanas, é assim, a maioria deles, devido à sua formação, eles vão assistir esse podcast. Mas assim, desde a minha faculdade, eu me deparo que a maioria dos nossos colegas, eles partem de uma análise política da sociedade. E eu falo, não, o homem é essencialmente espiritual. É muito mais religioso. Numa mesa de bar, você fala muito mais de religião do que de política.
Assim, a identidade do ser humano é muito mais religiosa do que política. E por que a reforma protestante, ou cisma permanente, ou revolução espiritual, por que ela é um grande marco da modernidade? Porque ela mexe na religião, na estrutura fundamental de uma cultura, muito mais do que política. A política reflete a religião. Sim. Quando você vai estudar lá a Grécia Antiga, todo o conceito de cidade, de cidadania, de tudo é religião. Um reflexo da Quando religião. você vai na Bíblia, é religião. Ninguém ama seu próximo se não amar Deus melhor. Você observa que até o amor ao próximo passa pelo algo de espiritual. Sim. Então, a espiritualidade, a religião, em todas as culturas, é um pináculo, é a principal coluna. A reforma protestante é aí. Sim. Ela mexe no âmago da sociedade, no âmago do indivíduo. Por isso que é o evento. É porque se a gente fala, por exemplo, se há uma reforma política no Brasil, uma mudança de comportamento do presidente, um mais à direita, um mais à esquerda, um de centro, isso muda no parâmetro geral. Mas eu, particularmente, por exemplo, o professor Castro, no interior aqui, não muda praticamente nada, ou absolutamente nada no meu dia a dia. Ainda mais se você for mais desligado. Vai mudar nas questões econômicas, outras coisas mais superficiais ali. Agora, quando muda algo que necessariamente prioriza que eu mude a forma que eu penso, que eu vejo o mundo, é uma reforma muito, muito, muito mais ampla e muito mais profunda do que qualquer reforma política. É muito mais privado do que público. Sim. A religião. É curioso isso. Então, professor, só complementando aqui sobre o martírio ainda, né? Sim, tá vendo. Que quando ele foi excomungado, né? E aí ele teve muito o apoio dos líderes, do Principado né? de Saxônia. Sim, exatamente. Casou. Ele estava com vontade de casar. Inclusive com uma ex-monge também. Ó, então, que legal. Sim, aí. E aí o que acontece que o professor Acácio falou sobre o nacionalismo, né? O Martinho, quando ele foi expulso, ele teve que viver isolado, né? Ele se dedicou à tradução da Bíblia. Na verdade, ele já fazia outras traduções, né? Mas ele se dedicou à tradução, inclusive para a língua materna dele, né? Que era o alemão. E aí ele fez essa tradução justamente por acreditar que a Bíblia devia ser, as escrituras, né? Deviam ser tidas por todos. Todos deviam ter acesso e fazer as suas interpretações e tal. O que, com certeza, foi o que gerou tantas subdivisões. Isso, exatamente. Cada um tem a sua interpretação, né? Sim, até hoje se criam novas e novas igrejas, tantas que, principalmente no Brasil, a gente nem sabe mais. A cada esquina nós vemos um título, né, uma denominação diferente de igreja. E foi justamente essa tradução que ocorreu nisso, né? Isso também reflete muito o humanismo, né? Do individualismo do ser humano. Porque, tipo assim, se você tem ali a Bíblia com você, e a Bíblia é a salvação, você não precisa ir à igreja. Porque a Bíblia está com você, e é a sua salvação. Exatamente. Então, porque assim, você não precisa mais da igreja como mediadora. Sim. Você não precisa mais confessar seus pecados a um padre. Você não precisa mais receber a tradição e os sacramentos da igreja. Sim. Você diretamente a Deus, você não precisa mais da igreja. Sim, você não precisa ir para ouvir as escrituras. Você mesmo vai ler, faz suas interpretações. É problemático isso mesmo. Muito, inclusive. É problemático. Vamos falar de Lutero, continuar falando de Lutero, mas antes fazer uma merchandising minha mesmo. O projeto Cemitério News, ele começa no ano de 2022, nós já estamos no 4º ano. Um projeto que gerou muito fruto para os alunos, né, para o professor, para quem participou, e também para o colégio. O aluno ele procura o projeto e escolhe um tema e passa mais ou menos um ano estudando, né? Porque graças a Deus, nossa agenda é bem extensa. Vocês sabiam que para 2026 já está lotado? Que bom. Né? Isso é bom. E esse é um hobby legal, né? Você falar de história, um assunto que você gosta, e levando e promovendo a disciplina que para mim é a mais importante. Será um pouquinho. Sem passado você não tem presente nem futuro. História na cabeça. Beleza? Você curta, compartilha, esteja conosco. História e Conexão no YouTube e Cemitério News no Instagram. E voltando aqui para Lutero, tem uma parte obscura de Lutero, que é a parte dos judeus. É a parte difícil. Por isso que é bom separar o Lutero religioso do Lutero político. Né?
os príncipes da Alemanha, ali da região da Saxônia, estavam em pé de guerra com Carlos V, ou Carlos V do Império Sacro-Germano. Porque o Império, observe, o Império Sacro-Germano, ele era liderado, governado pelo rei Carlos IV, o quinto, Carlos V. E, até no texto que eu mandei no passado, se você lembrar, que vai dizer assim, que a cabeça, que é o rei, ele representa o reinado, o corpo. Né? Então, assim, quando o rei era católico, o reino dele também era católico. Quando você começa a ter segmentos protestantes que não eram mais católicos, ela entra numa questão teórica de súdito. Como é que eu sou súdito de um rei que não é da minha religião? Porque a religião é a veia principal de uma cultura. É religião. Cortando a religião, tendo outras oficiais, quebra essa questão de súdito, de sujeição, de honrar o seu rei que não é da tua religião. O Papa não é, eu sou protestante, o Papa não me representa. Começa a ter uma crise de identidade dentro do Império Sacro-Germano. O contexto do Renascimento também é um contexto da formação de estados nacionais, onde muitos reis, por uma questão política, era mais interessante romper com a igreja e se preocupar com a cultura, com a religião e com sua expansão geográfica, territorial ali, né? Então. Geografia. Exatamente. Geografia é importante. Mais uma matéria. Exatamente. Então, os judeus, eles começam a ter uma guerra de campo contra os camponeses, né? Contra os camponeses. Quase 100 mil mortos. Né? E teve um outro reformador chamado Thomas Mutzel. Mutzel também era protestante, né? Também. E ele, ao contrário, ele abraça a causa operária. Assim, o primeiro que Karl Marx, não foi você, Karl Marx. E Lutero, ele fica do lado dos bambambam, da parada toda, lá dos príncipes. O Lutero era um homem de shopping center, cara, ele não era do povão, não. Aí, ele era exatamente, da elite, né? E ele ajuda a combater os camponeses e expulsar os judeus, que gerou muitas mortes. Sim. O que vocês querem comentar? Vou com vocês aí. O meu comentário sobre isso é que justamente essa... Na verdade, todo o pensamento e toda a reforma, você acabou citando o Marx aí, né? O próprio Engels, essas mudanças dificilmente ele vem da população não letrada. Dentro, e principalmente essa mudança política dentro dos camponeses, ela era mais radical. Era um abandono, por exemplo, do comércio, da vida em sociedade. Então, praticamente era uma mudança drástica que afetava diretamente o meio político. Então, tem algumas mudanças. O estilo de vida, por exemplo, do próprio João Batista. Ela é bonita a partir do momento em que uma parcela muito pequena da sociedade adota ela, como os monges. Mas se você pensar nisso hoje, por exemplo, para o coletivo no Brasil, você teria uma crise e um colapso econômico absurdo. Então, o que adianta ter uma reforma da fé se a sociedade vai ser mergulhada em violência e um colapso total? E aí, a partir desse princípio, né, dessa parte mais letrada, o Lutero ele fica dentro da elite. Então, ele apoia a elite. E os judeus, só recapitulando, né, os judeus eles sofriam essa perseguição desde do século XI, das cruzadas e durante toda a peste negra, porque essa imagem colada nele de deicida, até hoje o judeu não conseguiu descolar, né, dessa ideia de ter matado o seu próprio Deus, o próprio Salvador, o Messias. Então, a gente sabe que praticamente em todo momento de crise, que é o bode expiatório, que eles vão levar para sempre. Eu queria comentar que, segundo das minhas pesquisas, muitas pessoas assim ficam com o pé atrás, principalmente ao usar o termo antissemitismo, né, que é o ódio contra os judeus. Por quê? Muitas pessoas não acreditam que Lutero... Ainda hoje, né? Sim, vai. que Lutero apoiava a elite como forma de... no âmbito social. Mas era interessante para aquela elite econômica romper com o Império Sacro-Germano. Sim, com certeza. Só que aí muitas pessoas acham que Lutero fazia isso por questões religiosas, como o professor falou. E aí muitas pessoas não consideram um antissemitismo justamente porque não era contra o povo judeu. Era com o que o povo judeu fez na questão de ter matado o Salvador. Então,
Lutero ele não condenava os judeus pelos territórios, pela etnia, e sim pela religião, pela fé, pelo que eles carregavam, né? Só que é uma questão, como eu disse, muito controversa. Não é... São duas vertentes que as pessoas acreditam e que usam bons argumentos, como as próprias falas de Martinho Lutero, mas que historicamente, né, e com o contexto de que os nobres protegiam, né, a elite protegia Lutero, a gente vê que talvez não fosse tão assim, fosse, como o professor falou, uma questão realmente bem política e de nacionalismo mesmo. Porque quando o Império Sacro Germano, que era o Império Católico, e a cisão de novas estados-nação, né, estados nacionais, esses estados nacionais necessitavam de uma identidade religiosa. Sim. E não o protestantismo caiu melhor do que o católico. E o crescimento, e muitos desses reis eram financiados pela burguesia. E a burguesia, que são os comerciantes, não é palavrão, viu, galera? É comerciantes. Foi engraçado, né, cara? Virou palavrão, cara. Mas, assim, por culpa de alguns historiadores também, né? Mas, assim, a burguesia é uma classe de comerciante que visa o lucro e tal, e a Igreja Católica é contra o lucro. Sim. E o protestantismo, ele é a favor do lucro também. Aí, assim, cara, foi tudo dando certo ali. Por isso que eu tenho uma vontade muito grande de fazer teologia. Porque quando você vai analisar essa questão do lucro, ela entra na mesma coisa da questão das indulgências. Sim. O lucro que a Igreja Católica, ou seja, na visão teológica, ou seja, a gente vai pegar o que foi pensado teologicamente e não do que vai ser utilizado posteriormente por falta de ignorância ou má interpretação. O que ela condenava era, um exemplo mais simples, por exemplo, o professor César me pede 20 mil reais emprestado. Aí eu pergunto para quê? Se ele quer montar um negócio, abrir uma lojinha, algo nesse sentido, é algo que ele vai pegar meu dinheiro, ele vai produzir alguma coisa. E aí, portanto, o lucro nesse sentido não seria, ou emprestar o dinheiro, né, com juros não seria algo problemático. Mas o emprestar dinheiro com lucro visando, por exemplo, o César, ele quer viajar, quer esbanjar, ele quer ir em Salvador, curtir lá uma micareta. Ou seja, aqueles 20 mil reais eles vão derreter e não vão produzir nada produtivo para a sociedade e vai gerar uma dívida e uma condenação sua. Então, inicialmente é esse tipo de, por exemplo, empréstimo, juros que a Igreja Católica condena. Só que aí vai, né, aquela famosa bola de neve, e aí quando o ser humano geralmente ele não sabe diferenciar as duas coisas, é melhor proibir tudo, né? E aí, obviamente, quando vem a reforma, o início ali, né, da expansão do capital, da burguesia, aí a burguesia, a reforma protestante, principalmente João Calvino nesse sentido aí também, dá um apoio muito maior ao comerciante, que ele vê o lucro como uma bênção. Se você tem lucro, é porque você é abençoado por Deus. O nosso tempo está se esgotando, né? Impressionante, né? Passa rápido. O que é bom passa rápido. É por isso que fica na lembrança, né? Porque é bom. Então, assim, outra coisa, o que permitiu também o avanço da reforma foi a invenção da prensa de Gutenberg. Sim. Se não houvesse a prensa de Gutenberg, toda a divulgação das ideias protestantes teria maior dificuldade. Então, muita gente vai falar, olha, se não fosse a prensa de Gutenberg, talvez Lutero não teria feito a tradução e muitas outras consequências não teriam. Não sabemos, né? Mas, enfim. Mas eu acho que é um ponto pacífico que a prensa de Gutenberg, ela foi um dos principais fatores, né? Para mim, eu acho que é o principal. Esse final de ano, né, a gente acompanhou, e aí convida a dar uma analisada, o nosso telespectador, o que aconteceu no Nepal, sobre a questão das redes sociais, porque as redes sociais hoje é a nova imprensa do Gutenberg. Ou seja, é a disseminação de informação. E aqui a gente vai entrar nem nesse médio de fake news ou não. Mas uma informação que acontecia, por exemplo, em Brasília, em 1950 ou 55, a era Kubitschek ou a era Vargas, essa informação ela demorava muito a chegar. As rádios, outros meios oficiais, ela trazia uma informação mais ali canalizada, né, direto. Hoje nas redes sociais está acontecendo alguma coisa em Brasília e tem alguém com o celular gravando. Então, pensando nessa perspectiva geográfica, quando você vai analisar o século XVI, se não houvesse a imprensa, essa reforma, por exemplo, ou o pensamento luterano poderia ter ficado numa região localizada. Só que com a imprensa ele consegue traduzir, ele consegue fazer os folhetos, o próprio Calvino vai escrever as intutas sobre a religião, e esse pensamento, essa nova doutrina, ela consegue se espalhar numa velocidade absurda dentro do Império. Sim. Dentro do contexto atual, da época. Da época. Hoje pareceria ser a carta, né? O formadinho, gravatinho, engravatadinho tá gravando lá,
todo formal, o Joãozinho passou, filmou, jogou no Twitter, tchau, filho. Tchau. A imprensa ela faz essa questão, né? Dependendo do ângulo, parece que é uma coisa. Aí vem outro cara do celular, grava lá, tem 15 pessoas, 20 pessoas, mas no ângulo parece que era muito. Pois é. Então, assim, nosso tempo é curto e é muito, o que é bom vai durando pouco. Mas quem sabe, né? Uma parte 2, não sabemos. Uma contra-reforma. Uma contra-reforma, não falamos da contra-reforma. Mas vamos concluir em breves palavras aí. Vamos explicar o que é as indulgências mesmo, essa questão da venda das indulgências, o que eram as indulgências. Ainda hoje, indulgência é o perdão, né? Sim. Dentro do contexto de Lutero, o que foram as indulgências e, dependendo das duas narrativas que existem, onde e por que foi interpretado como venda. Sim. Então, quando a gente vai falar no contexto, não pode deixar de falar de Tetzel, né? Que ele e Lutero travaram uma disputa que durou a vida de Lutero, né? Sim. Que tudo começou com... Tetzel foi um monge, né, que foi enviado para pregar as indulgências. No caso, o maior objetivo era a construção da Basílica, né? Basílica de São Pedro. Sim, da segunda Basílica. Do Vaticano. A reconstrução. Isso. E aí, nesse projeto, né, ele estava lá tentando, fazendo o trabalho dele, né? O que eu achei interessante é que mesmo as pessoas que defendem Lutero assim como santificam Lutero, elas reconhecem que Tetzel estava ali fazendo só o trabalho dele, né? Só que ele fazia isso de uma forma muito... inflamada. Isso, ele era um sensacionalista. Ele fazia aquilo realmente para tentar convencer as pessoas. E uma das frases que enfureceu o Lutero, né, que para ele foi assim, o basta, foi... Para tudo, fala! Essa frase é muito engraçada. Tetzel disse assim: assim que uma moeda tilinta no cofre, a alma solta do purgatório. Cara, isso aí é... Acho que Lutero, quando ele ouviu isso, para ele acabou, assim. Péssimo dia para ouvir alguma coisa. Foi. Não é possível. Não era dia de sorte, Tetzel. Então, assim, a indulgência, né? Inclusive, a gente estava conversando com outro professor e ele fez uma analogia que eu acho que explica muito bem. É como se eu bati no carro do professor. E aí eu vou lá, peço desculpa, ele me perdoa, só que não pode ficar assim, né? Alguém tem que pagar pelo curso. Então, a indulgência é realmente aquele... Inclusive, nas igrejas evangélicas, existe isso também, que são os jejuns, as orações, que é para você não se redimir com Deus, mas trazer de volta a comunhão, né, e a estabilidade espiritual. E aí as indulgências eram exatamente isso. E aí que tá. A Igreja Católica usava como indulgência, como o senhor falou, o rico ajudar o mendigo. Quando depois do confessionário, havia as penitências. Sim. Como o exemplo, se eu quebrei a garrafa dele, eu tenho que pagar. Sim. Se eu pequei contra Deus, eu tenho que pagar. O pagamento é a penitência. Sim. Algumas penitências eram andar tantos quilômetros, tal, sim, rezar tantos Pai Nosso. Exatamente. E algumas eram doação de esmolas. Isso. Ou para a igreja, né? Ofertas para a igreja e para a construção. A interpretação da Igreja Católica era isso que acontecia. Sim. E muitas vezes os padres falavam, olha, dê tanto para pagar esse pecado. Aí foi interpretado como venda de indulgências. Sim, exatamente. A interpretação da Igreja Católica é essa. Sim. E aí, né, Lutero achou isso absurdo, imperdoável, não tem como. E aí foi como a gente falou nisso, né, uma das coisas mais citadas nas 95 teses, né, que era o que Lutero realmente foi contra. E isso é muito interessante porque foi uma das coisas que Lutero mais se opôs, porém, no final das contas, eu até comentei com o senhor que eu li, né, que no fim da vida de Lutero, ele viveu muito, inclusive. Muitas pessoas falam que ele foi morto, mas não foi, ele realmente morreu. Alguns dizem que ele se arrependeu. Sim, depois. De causas naturais, doenças. E no fim ele disse que chegaram para ele falando, nossa, e aí a sua igreja, né? Os luteranos, e ele odiou esse termo com todas as forças.
E ele disse, né, a igreja é de Cristo, não é minha, né? E nisso ele fala que, tipo assim, não, ele não queria romper com a igreja. Tanto que eu acho muito importante manter com o nome Reforma Protestante. Não para dizer que não foi uma ruptura, um cisma, mas para manter com a ideia inicial de Lutero, que era realmente reformar a Igreja Católica, que ele nunca se desvinculou em sua pessoa, né? Aí você se fundamentou, né? Você, olha, eu acho que o certo é reforma mesmo por conta disso. Isso. Porque Lutero, ele queria a reforma. Mas não foi o que aconteceu. Realmente o que aconteceu foi uma cisma. Mas o nome reforma fica ali para lembrar que no início Lutero ele queria apenas uma reforma, que a Igreja Católica, ele amava muito inclusive a Igreja Católica. Então, ele queria, assim como o restante do clero, né, como a gente comentou, acabar com o que estava de errado ali somente, né? E então nisso, por isso que eu acho que, respondendo a pergunta do senhor, que é cisma sim, mas que o nome reforma ele deve ser continuado para assim, pelo ideal de Lutero foi reforma, isso. Mas a prática foi uma cisma. Foi uma cisma. Entendi o que você quis dizer. Lutero também, ele ofusca outros personagens importantes que as pessoas esquecem. Um cara escreveu uma frase aqui, chamada, olha, eu digo, parece historiador, né? Você vê que não eram homens qualquer. A vida humana, sem o conhecimento da história, não é nada além de uma infantilidade perpétua, ou melhor, um estado permanente de trevas e obscuridade. Filipe Melanchthon, amigo de Lutero. Foi ele que, um dos pivôs da época lá, Sim. que ajudou a difundir as ideias de Lutero, a teologia de Lutero. E ele combateu também ser chamado de luterano. Ele falou, não são luteranos, não são luteranos. Só que, meu amigo, caiu na graça do povo. Né? Já era. É aquela teologia popular que eu falo. Sim. Já era. Que nem o apelido do Corinthians, já era. Né? Brincadeira, falando de forma descontraída. A memória é o fio que tece nossa identidade pessoal, liberando-nos do que Melanchthon, companheiro de Lutero, chamou de infância perpétua. Sem passado, não temos nem presente e nem futuro. Legal, né, cara? Que frase legal. Então, Frase do Silvio. na verdade, esses caras, eles não queriam formar uma igreja. Só que, meu amigo, já caiu na graça do povo. Mas Interessante isso aí. Mas essa questão teológica da pena temporal, ela é profunda e, ao meu ver, aí é uma questão, por isso que talvez Lutero rejeitou essa questão do luteranismo, porque praticamente entra quase em uma idolatria ali, né? Sim. Ou seja, colocar a ideia do reformador, ou a imagem do reformador tão importante quanto o Cristo, né? E aí entra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que importa é Cristo e não quem é o reformador, é as ideias. Desculpa eu interromper aqui. Continua. Só para finalizar. Não, tranquilo. Okay. Essa questão da pena temporal, empolgação. Porque a pena temporal ela vem para tentar talvez resumir um pouco para o público, que é justamente isso, né? Toda vez que eu peco, eu crio uma consequência disso. Sim. Crio um mal talvez na sociedade. É um débito ali, você cria um Se eu débito. sair daqui, aí eu, consciente como eu tô, ir lá no barzinho, beber uma cerveja e pegar meu carro, aí por causa da embriaguez eu bater no carro e matar uma pessoa, eu não consigo salvar essas pessoas, não consigo fazer elas voltarem à vida. Então eu posso pedir perdão para a família pode me perdoar, eu posso pedir perdão sincero para Deus, mas o mal eu criei para a sociedade. Uma família vai crescer sem seus filhos, uma mãe sem seus filhos e assim por diante. É pesado. Então, uma forma de eu me redimir isso dentro da existência daqui da matéria é, por exemplo, se eu imagino que eu sou um cara que comecei a ganhar muito dinheiro e eu construo um hospital. Então, muito público ou com mais barato. Então, essa minha ação... E Lutero era contra essa ideia aí. Pois é, essa minha ação ela traria, por exemplo, nesse caso, pessoas que não têm uma condição financeira, ir lá para o hospital e elas que talvez morreriam de forma natural, né, se não tivesse tratamento, eles seriam salvos. Então, aquelas duas mortes causam consequências e agora eu salvo outras vidas de outra maneira. Então, quando o Martim Lutero, no final de sua vida, ele faz essa reflexão e essa cisma, talvez caia nesse pensamento dele. Ele quis mudar a igreja, reformar a igreja, mas talvez as consequências da sua ação, nessa ação, né, temporal, talvez não fosse tão positiva. Quantas almas talvez se perderiam pela idolatria ou algo nesse sentido, essa mudança, ou a falta de informação correta, e quantas almas talvez se perderiam nesse processo. É um pouco controverso, por mais que você falou que ele amava a Igreja Católica, mas permita que tenha algumas controvérsias possíveis. Sim. Por exemplo, ele rejeitava o Papa como falível. Sim. A imagem, ele entendia como idolatria. E purgatório, ele foi contra o purgatório, não tinha purgatório. Então, assim, é uma outra religião mesmo. Pensando bem, uma outra religião. Agora, ele conserva algumas coisas. Por exemplo, a missa, é chamada de missa aí na igreja luterana e tal.
Mas foi legal. A hierarquia. É um tema que começou agora, né? Poderia ser, né? Mas, enfim. Você que nos acompanhou até aqui, curta, compartilha. E vamos para a última parte. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Samara, a galera já conhece você. Se assistiu os podcasts anteriores, vai encontrar lá você muitas vezes, né? Falando da Moreninha, sendo comentarista da mitologia grega, eu não lembro bem, com a Jaciane, parece. Foi. Eu não lembro o tema, que ela falou que você era comentarista. E também, outras vezes aqui, você já veio aqui. Você tá com A história da beleza. Da beleza. Isso. Samara, você está já com seus 17 anos, é isso? Sim. Você entrou no colégio militar como campeã em xadrez. Ainda joga xadrez? Já, ainda. Beleza. É São Paulina? Não, Deus me livre. Não fala isso não. Gente, ao vivo, ela falou Deus me livre como se fosse assim um karma. São Paulo, cara. Ela desprezou meu time aqui. Não. Não, beleza. Faz parte, é normal. Perdi Beleza. 3 pontos agora. Poxa, tava tão bem, cara. Tava quase chorando aqui. É uma benção ser São Paulino, beleza. Aí eu veja bem. De toda essa sua história estudante vinculada ao Cemitério News que eu quero saber. Vinculada ao Cemitério News que eu quero saber. Beleza? Que é o nosso projeto. Sim. Projeto que já ganhou prêmio. Beleza? Fale para o público como foi o que significa esse projeto na tua vida estudantil. Então, assim, eu fico triste, né, por estar saindo. É importante. Mas eu gosto muito da frase que diz: não fique triste porque acabou, mas fique feliz porque aconteceu. Que legal. Sim, o CMTO aconteceu na minha vida quando eu estava entrando no colégio, né, no meu primeiro ano ali, sabendo de nada e com medo, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas quando eu vim pro CMTO eu fiquei assim, meu Deus, será que eu posso ser assim aqui? E o projeto ele realmente me acolheu e eu conheci pessoas incríveis como professor, né, que acreditaram em mim e que eu me identificava. Então foram pessoas que estávamos ali, às vezes rindo, às vezes comentando coisas sérias e discutindo e concordando e discordando. Muito legal. Então eu cresci realmente esses quase 3 anos nesse ambiente muito, muito, muito educativo e eu sou muito grata. O que realmente me ensinou, que eu acho que eu vou levar para a vida inteira, é que o conhecimento sempre vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena. Às vezes você pensa num tema assim, poxa, mas a história da beleza, pra que eu quero saber disso? Parece que não tem nada a ver, parece né? que não vai agregar nada na sua vida. Mas quando a partir você do momento participou. que você se propõe a aprender aquilo, você vê que todo conhecimento, ele vale a pena de verdade, né? E eu acho que a história que você aprendeu no Cemitério News, ele ampliou essa história de escola, de sala de aula. Sim, com certeza. Não é? Você não percebeu a dimensão? Sim, o conhecimento, ele abre a nossa visão, né? Visão de mundo, Sim. de conhecimento, de tudo. E realmente o CMTO News, ele foi o que me ensinou isso, né? Dentro do colégio. Realmente a estar disposto a aprender novas coisas e que a gente sempre deve estar na procura de mais conhecimento, porque é bom para nós mesmos e é bom para a comunidade em si. Seria perfeito se você quisesse fazer história, mas você quer fazer letras. Bateu na trave É assim. a mesma coisa. Bateu na trave e foi pra fora. Mas pra quem não sabe, eu fiz mestrado em letras, sabia disso? Eu te contei, né? Uhum. E torça por mim, porque eu passei no doutorado para letras, mas aí eu fiquei na suplência. Uhum. Então não passei, né? E eu passei de novo. Agora eu espero conseguir, né? A minha preferência mesmo seria história, para falar a verdade. Achei que você ia virar pedagogo. Não, jamais. Não posso falar jamais porque eu conheço também, né? Mas assim, eu me identifico bem com a história e eu digo, todo curso que eu faço além da história, eu termino voltando para a história. Fotografia, sim, letras, literatura, imaginário e história. Eu sempre faço nesse caminho. Eu sou apaixonado em história. Minha esposa dorme no sofá. Eu durmo com a história. Ó. Ai, meu Deus. Ela vai assistir. Ela vai assistir.
Beleza? Beleza. Muito bom a Então, todos. muito obrigada, professor. Viu? Realmente, eu agradeço muito, sou muito, muito grata por tudo. Por esse podcast, obrigado, professor Cássio. Foi muito divertido. E eu muito sei que não é importante, porque só tá gravando, porque tá gravando, não. Você já falou isso várias vezes nos corredores da escola. Que bom que o senhor O sabe. quanto, porque muita gente pode achar, porque tá gravando, tá falando isso. Não, ela sempre falou isso. Você sempre falou como esse projeto foi importante e você se dedicava. Sim. E eu fico feliz também como professor, mais perto de garçom, você vai ver. É mais perto de garçom. Qual é a graça de servir os outros? É querer ser professor. Você quer passar o conhecimento de uma coisa que, não vale a pena não, mas você está lá. Um aluno prestou atenção, você ganhou dia. É uma coisa E foi até uma coisa que ela falou aí que me deu uma nostalgia danada, que é essa conversa. E aqui eu faço até um merchan, né, ao Colégio Militar. Tem as críticas, tem diversas outras posições, né, empoderamentos, mas o Colégio Militar, ele de fato é um ambiente em que ele prolifera essa discussão, esse pensamento. Você tem um alunado que você consegue conversar, debater, discutir. Isso como professor que realmente ama a sua profissão, que é um professor de verdade, não existe um prazer maior do que você entrar na sala de aula com um tema desse e o aluno agregar: ô professor, mas isso aqui, professor, e esse ponto de vista aqui, você sai de lá com vontade de estudar mais eu e tive uma experiência entregar ontem, lá, mais. até fiquei surpreso. É. Professor, o Tiradentes foi esse cara mesmo? Olha uma pergunta. Não, Aí a gente começou, o cara, eu falei... Aí, assim, parece que eu começo a ficar com dó daqueles que não perguntam, né? Mas aí, assim, se eu for pensar só nos que estão perguntando, cara, vai embora. E ela resumiu muito bem Legal, que legal. o conhecimento é o prazer da alma. Então, o conhecimento ele pode ser trocado por bens materiais, ou seja, visar o conhecimento como um bem econômico, mas ele não deve ser visto só dessa maneira. O conhecimento ele é liberta. Então, ela falou, tem alguns temas que você pensa, o que é que eu vou usar isso? Você está pensa no pensamento lógico-econômico. Mas quando você chega num ambiente que você conversa, que você entende a profundeza das coisas, até o futebol, tudo fica muito melhor. Sim. Se você ama realmente carro, entrar dentro de um carro esportivo é uma experiência diferente para o cara que só tem dinheiro. Até as brincadeiras são mais interessantes com quem gosta do conhecimento. Já percebeu isso? O cinema, você vai no cinema ou no filme. Você notou a inteligência, cara. Você vê várias camadas dentro do próprio... Se você fizer essa experiência, eu sempre falo isso, né? Quando você vai reassistir algum filme que você assistiu há muito tempo, hoje com maturidade, conhecimento, você vê essa quantidade de camadas, de mensagens que foi dito ali dentro, de questões mais filosóficas que antes você só passou. Então o conhecimento é para isso, é para você se impor e conhecer o mundo, sentir o mundo, ter uma existência realmente significativa. Né? Bacana, então é isso, né? Eu agradeço, foi muito bom para o projeto você estar presente e participar, foi um ganho também, porque é troca, né? Não só você ganhou, como expandindo a sua mente, expandindo o seu repertório, como o projeto ganha também saber que teve alunos, né, que muita gente fala, ninguém quer nada com nada. Você é um exemplo que errado, né? Sempre vai ter alguém que vai gostar. Também agradeço também você ter acreditado. E o nosso amigo Acácio também, né? Ele, porque para gostar do projeto, assim, tem que citar fazer as coisas de graça. Ele falou, eu gosto do conhecimento, César, estou contigo. Ele lembra muito bem. Beleza, agradeço vocês que nos acompanharam. Qualquer dúvida, o que você pensa, o que você acha, o que você estudou, o que não foi colocado aqui, ou tem outra interpretação, coloque nos seus comentários abaixo, beleza? E nos acompanhe no YouTube e lá na TV Assembleia. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Tchau.